Bem-vindo ao canal Produto Vetorial e neste vídeo falaremos sobre matrizes, um assunto muito importante para matemática, para a resolução de sistemas lineares e até mesmo para a mecânica quântica, né? Já que a mecânica quântica tem um nome também de mecânica matricial. Então vamos introduzir matrizes. Olha só, tem uma definição acerca de matrizes, uma definição teórica, e a gente vê o exemplo na prática. A definição teórica é a seguinte: uma matriz M por N, chamada matriz A, e observação, o A da matriz deve ser maiúsculo. As letras que representam matrizes são maiúsculas. É uma tabela de elementos dispostos em M linhas e N colunas. Quando eu falo matriz M por N, o M tem a ver com as linhas, e o N tem a ver com as colunas. Então, percebam na matriz. É uma tabela que vai até a coluna N e vai até a linha M, tá vendo? O primeiro elemento, por exemplo, é o elemento A11. O que isso significa? O primeiro 1 tem a ver com as linhas, então é o elemento A da primeira linha e da coluna e da primeira coluna. O elemento A12 é o elemento A da primeira linha e da segunda coluna, e daí por diante. Então eu deixei destacado aqui o seguinte: M linhas, N colunas. Okay. Um objeto da matriz, ou seja, um elemento da matriz, seja ele o A e J, está situado na linha I e na coluna J. Ou seja, se eu quero representar um objeto, eu represento ele dessa forma, escrevendo onde ele está, em qual linha ele está situado e qual coluna ele está situado. Exemplo. Observamos essa matriz aí, que é uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Qual é o elemento 2, 1? O elemento 2, 1, ele tem que estar situado na segunda linha, na primeira coluna. Então, o elemento que está situado na segunda linha, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a segunda linha. E na primeira coluna, essa é a primeira coluna. É o 2, 3. Matrizes lembra muito aquele jogo, acho que é Batalha Naval, né? Lembra muito. Então, nesse caso, a resposta para isso aqui é o elemento 3. Vamos falar de casos especiais de matrizes chamados matriz linha e matriz coluna. Primeiro, matriz linha. Matriz linha é uma matriz que possui uma linha apenas e algumas N colunas. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui, matriz A como matriz linha. Olha só, a matriz A possui apenas uma linha, tá vendo? E várias colunas, N colunas. Aí eu dei um exemplo numérico aqui. O exemplo numérico 2, 3, 7, só tem uma linha. Agora eu tenho um exemplo contrário, que é o exemplo de matriz coluna. A matriz coluna possui uma coluna e M linhas, né? Obedecendo a regra de M por N. M representa linhas, N coluna. Então, repare que eu representei aqui uma matriz que vai até a linha M e que possui apenas uma coluna. Então, o elemento aqui que representa coluna sempre vai ser 1. Aí dei um exemplo numérico, ok? Essa parte teórica costuma ser um pouco mais difícil no início, porque matriz é um conteúdo que não envolve tantas coisas na matemática assim, principalmente no ensino médio. Então o início é um pouco complicado, mas com os exemplos a gente consegue. Agora vamos para as operações com matrizes. Soma. Aí tem a definição teórica de soma. Matrizes de mesmo tamanho M por N, a soma A mais B é denominada por, ou denotada, né? Ou seja, eu tenho uma matriz A e uma matriz B e eu quero somar as duas matrizes. A soma das duas matrizes
A mais B e J é a soma dos elementos que estão posicionados no mesmo local. Ok? Então, outra coisa importante é o seguinte: mesmo tamanho. As matrizes precisam ter mesmo tamanho para a gente somá-las dessa forma. Então, eu tenho uma matriz A e uma matriz B. Percebam, são matrizes 2 por 2. Cada uma possui 2 linhas e 2 colunas. Eu quero somar a matriz A mais a matriz B. Eu vou somar os elementos que estão na mesma localização. No caso, ó, o 2 e o 8 estão na linha 1, coluna 1. Eu somo eles. 2 mais 8, 10. O 3 e o 1 estão na mesma localização. 3 mais 1, 4. O 7 e o 6 estão na mesma localização. 7 mais 3, 13. O 6 e o 4 estão na mesma localização. 6 mais 4, 10. A soma de duas matrizes dá uma matriz de mesmo tamanho, inclusive. Notem que essa matriz A mais B também é uma matriz 2 por 2. No caso da subtração, mantemos o mesmo padrão, só que subtraímos os elementos que estão na mesma posição. Então, no caso A e B, fazendo A menos B, eu tenho primeiro 7 menos 62, isso dá menos 55. 8 menos 1, isso dá 7. Ou seja, notamos que a soma e a subtração seguem o mesmo padrão. Pegamos um elemento A e J e somamos com o elemento B e J. Pegamos um elemento, por exemplo, A, 2, 3 e somamos com B que está na casa 2, 3.